Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios, que acontece com patrocínio da Crescento Consultoria Financeira e da Cooperativa de Crédito Sicredi. Hoje eu não tenho nenhum minuto a perder. Afinal de contas, eu consegui reunir uma mesa inédita. Se a gente sabe que o Brasil é movido por empresas familiares, imagine uma imobiliária que funciona há 44 anos, levando o nome da família como principal alicerce para movimentar Juiz de Fora em torno de diversos segmentos, com colaborações de marca e coisas que vocês vão saber a partir de agora com esse bate-papo com Diogo Souza Gomes, Vitor Souza Gomes e Norma Souza Gomes. Sejam muito bem-vindos. Alexandre, obrigado pelo convite. Acho que o primeiro é inédito mesmo. Nós Inédito? nunca gravamos junto, nós três. Isso é raríssimo de... Aliás, convencer a Norma de gravar é uma coisa que tem que ter muito prestígio. Com Só o certeza. Zine tem essas Seja muito coisas. bem-vinda, viu, Norma? Vocês. É isso. Gente, 44 anos de atividades e agora vocês acabaram de ganhar um prêmio no mês passado do GPTW. Nosso programa ele tem um caráter também muito educativo. Então, antes de perguntar sobre essa premiação, eu queria saber o que é o GPTW. Alexandre, o GPTW é uma consultoria global, né, que está presente em 97 países e ela nada mais é, cara, do que uma... Para o nosso ouvinte entender, para quem está assistindo a gente, é uma pesquisa de clima organizacional totalmente anônima, que é uma pesquisa bem longa, ela é complexa, tem perguntas abertas, perguntas fechadas, e totalmente anônima e opcional para o colaborador, né? O que dá ainda mais frio na barriga da gente poder contratar. A gente contratou pela primeira vez em 2018, que a gente teve coragem para contratar, porque a gente achou que era o momento ali da gente ouvir dos nossos colaboradores quais eram as percepções de marca em relação a Souza Gomes ser um lugar excelente para trabalhar, e de lá para cá a gente não quis largar mais. Foi muito bom participar e ganhar esse prêmio agora pelo 5º ano consecutivo. É legal em relação ao GPTW as pessoas entenderem que a gente não se inscreve para um prêmio. A gente contrata uma consultoria em relação a como que é o funcionamento da empresa diante dos olhos dos funcionários, se é um bom lugar para trabalhar ou não. E diante dessas empresas que se inscrevem para tentar ser certificadas, então algumas vão ser premiadas. A gente estava vendo esses dados lá. 60%? Só valor, 60% das empresas que se inscrevem são certificadas. Das certificadas, só 4% são listadas entre as premiadas. Que isso. E a escalada de vocês nessa participação do GPTW, como foi? Cara, o GPTW não tem muito essa questão da colocação. Eu falo que ela é sempre coadjuvante dentro do nosso processo. Quando a gente contratou o GPTW pela primeira vez, a gente queria realmente entender do nosso colaborador se a gente estava no caminho certo que nós três, como donos, achávamos estar, né? Então, ele foi muito mais para a gente um orientador de falar, olha, vocês estão no caminho certo, porque são essas pessoas que fazem a Souza Gomes um excelente lugar para trabalhar, e o prêmio foi só consequência disso, né? Tanto que já teve ano da gente ficar em 2º lugar, já teve ano da gente de retroceder para 10º, mas acaba não sendo uma competição de pódio, porque são segmentos totalmente diferentes ali competindo, empresas de tamanhos diferentes, e nem sempre a colocação influencia pura e simplesmente ali num pódio de melhor de 20, né? Então, acho que o grande segredo é estar entre essas melhores, para a gente já é um troféu e tanto. E utilizar esse feedback que vocês têm a favor do clima organizacional. Quando a gente tem o feedback deles, é interessante exatamente para a gente poder sentir o que está acontecendo, porque vem muito das respostas dessas pessoas, né, dos nossos colaboradores. Então, ajuda realmente. Fosse, olha, caramba, se estão respondendo que é, por exemplo, dificuldade de acesso aos diretores, poxa, será que a gente está se isolando? Será que a gente está com difícil acesso? Então, ajuda a gente a ter esse parâmetro exatamente para poder aplicar de volta e falar, não, vamos melhorar nesse ponto aqui. E eu acho que uma coisa legal também, Alexandre, é falar que o GPTW ele foi um salto para nós de acreditação no nosso negócio. Porque a gente já fazia essa pesquisa há uns 4 anos via Google Forms.
né? Então a gente teve já a gente nem existia essa tinha cultura dentro da dinheiro empresa. para investir Não numa tinha consultoria as cento e tantas perguntas que tem no GPTW, não, mas tinha já a nossa forma de analisar esse anônima, clima, né? E anônima do mesmo jeito, que a gente sempre queria anônimo. ouvir. E o primeiro foi sempre um tapa na cara maior. A gente ouviu muita coisa que a gente não queria, mas talvez tenha sido um bom exercício de falar, cara, olha, vamos... Porque a gente estava ali 2014 para 2015 mudando de sede, a gente estava crescendo, né? Passamos de 8 colaboradores lá para 20 e poucos, agora 52, e a gente precisava entender como que a gente ia crescer. Então essa pesquisa, esse lado de ouvir o colaborador veio bem antes do GPTW. E para você, Norma, receber o Vitor e o Diogo de volta com esse prêmio em mãos, qual é a satisfação para você enquanto empresária e enquanto mãe? Eu fiquei muito sentida de não ter podido ir, né? Mas foi emocionante, porque eu fiquei acompanhando, eles me mandando notícia, me mandando foto. Eu fiquei assim com remorso, sabe? Eu devia ter ido de qualquer jeito. Mas foi muito bacana. Você ser reconhecido e ver que a gente tem uma empresa onde as pessoas estão felizes, porque a gente não tem acesso às respostas deles, Sim. né? Então, quer dizer, foi um ótimo sinal da gente ter sido premiado, que as pessoas estão bem lá conosco. Com toda Isso certeza. é gratificante. E as iniciativas de vocês, elas são plurais, são em todos os sentidos. A gente já teve a oportunidade de participar de várias delas. E agora, esse ano em especial, vocês lançaram um site novo que ele traz uma certa revolução visual para o mercado. Qual foi o trabalho por trás dessa preparação até o momento de lançar o novo site da Souza Gomes no ar? Trabalho de nível de passar 1 ano e meio com um site em construção, né? Ou seja, é mais do que só construir um site, mas também foi um investimento de abrir mão de tudo que o site gera, porque a gente ficou só com um site de pesquisa muito simples, né? E para poder ter todo o trabalho que é Inovando Web, nosso parceiro Jean, e claro, principalmente o Diogo aí, encabeçando esse projeto para chegar nesse site novo, que era um desejo grande, esse site meio atualizado, né? Meio rede social, Exato, meio ele tem uma cara de rede social, e tudo mais. Então, foi bacana demais o trabalho e estamos colhendo bons frutos. O resultado do site, ele vem de encontro com que a gente, às vezes, negligencia partes da nossa empresa que a gente não convive todo dia, né? Então, assim, muito dono de empresa esquece de entrar no seu site como usuário, né? Então, quando a gente desenhou, foi um site das madrugadas de insônia, que eu desenhei exatamente aquele site num pedaço de papel. De manhã passei por um layout falando assim, Jean, eu quero o site desse jeito aqui, ele tem que funcionar desse jeito, os stories vão servir para isso, né? As inspirações ali que o Vitor falou, pô, vamos inspirar algumas coisas no próprio estilo do Airbnb, de presets ali, de casas incríveis e etc e tal. Então a gente foi desenhando aquele layout para que fosse um site realmente único e não um template padrão. A busca de imóvel muitas vezes ela é fria, né? Então é a ideia de gerar um pouco mais de calor nessa pesquisa, que hoje no mundo tão digital, né, a gente conseguiu o calor quando aproxima, né, mãe? E agora, para gerar esse calor no mundo digital do que o imóvel representa, o que ele busca resolver, não é tão fácil. E talvez o mais importante para o usuário esteja não aparente no site, cara. Porque o trabalho, muitas vezes, de ficar esse tempo todo fora do ar, igual o Vitor falou, ou provisoriamente no ar, foi exatamente o quê? Cara, hoje, você entra no site da Souza Gomes, você consegue filtrar que você quer um apartamento de 2 quartos com suíte no São Mateus. Padrão de qualquer imobiliária do Brasil. E aí você tem, mas eu quero que tenha ar-condicionado, que já tenha armário na cozinha, que o piso da sala seja porcelanato, que o piso do quarto seja parquet paulista, que a varanda seja gourmet, que tenha a vaga de garagem com preparação para carro elétrico. Então, você consegue inúmeras possibilidades de filtro, porque é o consumidor exige hoje. Cada vez mais ele quer a informação totalmente na mão dele, né? Então, ele pesquisa de tudo, até navega pelo mapa de Juiz de Fora buscando esse imóvel. Então, isso foi uma grande revolução para a gente. O foco no novo site é a
personalização. É essa liberdade da pessoa que está buscando imóvel conseguir ter mais detalhes do que ela busca para ela poder navegar. E tem um detalhe interessante que a gente escuta dos amigos, de alguns clientes e tudo mais, que o pessoal gosta de entrar no site já pensando no próximo imóvel. O pessoal gosta de sonhar, de ver, de acompanhar as novidades. Né? A gente acompanha isso, a gente tem um parâmetro, eu não vou saber o tempo exato, o Diogo talvez sabe melhor do que eu, mas o nosso tempo de permanência no site é muito legal, então as pessoas gostam, porque eu acho que o lar é tão forte nisso, então a pessoa fica sonhando ali, planejando, ali, pensando para onde que vai, né? Nosso amigo abrir novas conexões ali para saber para onde a vida pode, onde você pode chegar na sua vida. E agora ele chega lá e tem, por exemplo, piscinas incríveis, imóveis uau, então que a gente vai pré-selecionando para poder gerar essa conexão. E eu acho que a gente tem que deixar aqui registrado que para isso tudo funcionar tem um time gigante por trás. Né? A gente tem lá o João Schubert, que é da casa, aqui junto com a Bárbara, que fazem fotos maravilhosas, e todo um time de suporte de marketing que consegue parametrizar todos esses detalhes do imóvel para que seja realmente funcional para o cliente e não frustre ele. Né? De procurei um apartamento com piso A e a resposta foi um piso B. Então, isso demanda muita gente boa por trás para poder fazer acontecer. E outra coisa que eu vejo como muito conforto para o cliente é saber como ele deseja ser abordado. Se é por e-mail, se é um WhatsApp, ligação de voz, ou seja, até esse carinho, isso não é nem um cuidado, isso é um carinho com o cliente de vocês levam em consideração? Não, sem dúvida. Isso aí já tinha até no site anterior e a gente gosta muito de, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa gosta. Tem gente que gosta de áudio no WhatsApp, tem gente que prefere usar a inteligência artificial para transcrever o áudio. Né? E tem gente que gosta ainda do bom e velho telefone. Então, a gente respeita a vontade de cada cliente na hora de responder o contato dele do nosso site. Sensacional. E tem o cliente que adora estar pessoalmente. Um cafezinho, né? Cafezinho, olho no olho, aí conta caso e bate papo, que é a parte que eu mais gosto, né? É desse contato cara a cara, porque você acaba até nas entrelinhas descobrindo talvez o imóvel que ele pediu para ver não seja aquele ideal para ele, porque como a gente fica muito tempo treinada, atendendo, vendo imóvel, conhecendo. E quando você tem essa preocupação com gente, não coloca o dinheiro na frente, como eu sempre falo, então você acaba até surpreendendo o cliente quando o papo é olho no olho. E vocês têm um espectro muito vasto também de atendimentos e clientes, ou seja, existem as alianças com as grandes incorporadoras que estão aí levantando os prédios dos quais vocês fazem os lançamentos, até os pequenos clientes. E uma coisa bacana que eu queria trazer aqui como testemunho é que, no meu caso em particular, a decisão de uma venda de imóvel foi algo que levou um certo tempo, uma maturação, para entender, primeiro, o valor, quanto custa meu imóvel, qual o valor que eu consigo nele. E a Norma esteve lá pessoalmente para poder fazer essa avaliação. E depois todas as dúvidas e os momentos onde a gente, às vezes, por não trabalhar com compra e venda de imóveis, a gente se sente extremamente fragilizado e, de fato, a Souza Gomes nem parece uma imobiliária. E não é pelos marketings e pelas collabs que vocês fazem, mas pelo atendimento consultivo que vocês nos dão e o amparo que nos dão diante das decisões que precisam ser tomadas e que muitas delas a gente não tem conhecimento algum. E vocês estão lá consultivamente indicando o caminho das pedras. Então, isso é muito diferente e isso é muito difícil de conseguir. Parabéns pelo time que vocês formaram hoje, que eu acho que replica muito dessa visão que todos vocês têm. Isso é muito escola que a Norma constrói aí há 30 anos, nesse outro momento, depois que o Roberto nos deixou e que ela foi assumir e tudo mais. Essa forma de olhar para as pessoas e entender que a gente precisava cuidar e, claro, facilitou ao longo do tempo para a gente poder melhorar esse tipo de processo, para poder perceber que, na verdade, a gente nunca vendeu imóvel. Eu faço intermediação. Né? Eu presto um serviço
de intermediação de venda de consultoria. Então, não é o imóvel que está sendo vendido. Na verdade, é a quantidade de tranquilidade e informação que eu consigo transmitir para você, que foi nosso vendedor e depois nosso comprador. Isso. Enquanto vendedor ou enquanto comprador, para fazer a conexão certa. E muito do que o que a Norma falou é muito legal, porque exatamente não só pelas informações, o que acontece no dia a dia do mercado, que é muito específico, mas o cliente ele não tem acesso, por não conhecer, a todo tipo de produto, né, mãe, que tem no mercado. Ou ele não conhece a cidade toda, não conhece todos os condomínios, todos os prédios. A pessoa que tem esse olhar apurado, como a Norma na hora de olhar para isso, os corretores, de forma geral, que têm essa experiência, quantas vezes o cliente veio buscando uma cobertura e saiu comprando um terreno porque ele queria foi construir uma casa? Quantas vezes e quantas histórias vão ter para contar nesse sentido, porque ele foi descobrir no atendimento ou na conversa que o imóvel que ele viu lá no site, que levou ele a fazer contato com a gente, né, mãe? Não é o imóvel que, na verdade, era para ele. Às vezes era uma coisa completamente diferente, né? Não é isso? Isso, se a gente começar a falar disso aqui, a gente vai longe, tá? Porque eu adoro o que eu faço e eu gosto de ser corretora, eu gosto de ser vendedora. Tenho paciência, então eu já descobri em muitas situações o cliente que olhou no site, chegou lá, e no bate-papo eu começo a perceber que não é aquilo que realmente vai encantá-lo. Claro que eu preciso conhecer todo o meu portfólio, claro, né? Conhecer os imóveis, por isso é importante, claro, as visitas semanais e prestar atenção, né, no que a pessoa está falando. Se você escuta, né, com atenção, você consegue captar, como eu disse agora há pouco, algum detalhe que vai te falar, bem, acho que não é esse imóvel que a pessoa quer. E levar num lugar que muitas vezes eu tive o privilégio de ouvir essa frase. Gente, não é possível, é tudo que eu queria. E a pessoa nem se dava conta, né? Não se dá conta, entendeu? Então, E uma coisa interessante, cara, é que nem todo imóvel está anunciado. Né? Então, tem proprietário que não quer que anuncie, tem proprietário que está decidindo ainda botar à venda, e o profissional, quando entende o cliente e consegue administrar essa busca para o cliente, ele muitas vezes consegue, como a gente diria no jargão popular, beber água limpa, porque ele chega primeiro do que a informação, até antes do imóvel ser anunciado. Né? Então, essa percepção do corretor é fundamental para quem quer fazer um negócio bom na frente de todo mundo. E, obviamente, que essa maturidade que vocês têm hoje, elas são fruto de 44 anos de trabalho, de 30 anos de liderança da Norma à frente da Souza Gomes, mas também de entender que cada parafuso a ser apertado demanda processo. Como que é isso, Diogo? Como que você percebe a documentalização de um processo, a informação sendo passada adiante para todo o time? Em que momento da sua trajetória você percebe essa necessidade de instrumentalizar a parte processual? Alexandre, o processo tem que ser simples e tem que ser acessível para todo mundo. Né? E não é o dono que faz o processo, é o time que faz o processo. O dono, muitas vezes, só consegue estar ali entendendo o processo e melhorando o desenho dele para um desempenho superior. A gente começou a desenhar processo na Souza Gomes em 2008, que era no papel de como você recebe um cliente na imobiliária. Do padrão ainda antigo de chegou, levanta, dá um sorriso, aperta a mão, balança 3 vezes, entendeu? Desse padrão assim de como atendeu, é para o corretor, o procedimento é tanto. É para a norma, o procedimento é tal. É para locação, é assim que você vai seguir. Então, a gente tinha isso no Word mesmo, né? E hoje a gente tem sistemas em nuvem, é muito mais fácil, temos a assessoria da Thaisa para poder coordenar toda essa inclusão do material ali numa padronagem, mas isso é mudança diária, cara. É fazer o time todo, além da gente, entender que, cara, vai melhorar a nossa velocidade se essa tampinha ficar aqui na hora de tampar a garrafa e não ficar aqui? Vai. Então, vamos desenhar agora que essa grande tampinha vai ficar aqui. Então, às vezes é muito simples. Às vezes é entender onde fica o papel.
é deixar claro para todo mundo onde está o toner da impressora, né? Para que a empresa toda funcione e não dependa o dia inteiro de você perguntar para alguém o que fazer ou como fazer. Então, E toda imobiliária é meio São Pedro, né? Tem chave para encardir. Então, ter que lidar com tudo isso, todos os documentos também, Vitor, como advogado aí, tá sempre envolto ali a contratos para assinar, sempre postando ali seus fins de semana, que às vezes são generosos em trabalho para você, Muitos. né, Vitor? A coisa do processo é um negócio interessante. Primeiro, por isso, a gente esquecer ou parar de pensar que o processo é algo que você define e pronto. O processo está em construção. Sempre. Por diversos motivos. Uma vez que você contrata um novo profissional para poder assumir uma nova função, o processo tem que ser redesenhado para incluir aquele profissional. Então, essa construção diária. E outra coisa que é muito legal, quando você falou de chave, por exemplo, a gente tem a imersão que acontece na Souza Gomes quando a gente recebe lá os gestores de imobiliárias do Brasil todo, aí já fizemos 5 edições e tal. Uma das coisas que mais surpreende, que o pessoal mais tira foto e olha, é o modelo de gaveta de guardar-chave que a gente adotou. Ou seja, é de uma simplicidade. Que legal, cara. E todo mundo tira foto. Porque você acabou de mencionar, todas as imobiliárias têm um problema com chave. A chave que se perde, a chave que não sabe onde colocar, o quadro que fica cheio demais, aí é quadro, é gaveta, aí bagunça. Então, uma coisa que é real das imobiliárias e que às vezes é resolvido com uma coisa simples. Como na Souza Gomes, por exemplo, a gente criou umas gavetas verticais, as nossas gavetas são verticais com as chaves penduradas. Elas são ficarem escondidas. Para ficar escondidinho. Não parece imobiliária. Não é uma coisa exposta, como muitas vezes tem aquele painel de chaves ali, numerados adequadamente. E, mais uma vez, o processo. Qual que é o processo? Só a recepcionista que pega. O corretor não pega, eu não pego, a norma não pega. Só a recepcionista, a responsabilidade é dela. Então, ela pega, coloca no sistema, entrega. Pegou de volta. Ou seja... Auxiliado por um sistema que numera a chave. Claro. Que controla-se essa entrada e saída o tempo todo. Aliás, sem sistema, o dia que cai a internet, por exemplo, eu digo, vou embora. Não, vou não embora, nem respirar. Alexandre, como você falou o exemplo de de São Pedro, cara, a gente empresta e roda com corretor e cliente de locação mais de 1.000 chaves por mês. Gente, é muito... A gente, às vezes, negligencia nas empresas os processos simples. Caramba, o empréstimo de chave era para ser uma coisa simples. É simples, mas se ele não tiver manualizado, explicado e claro para todo mundo, ele passa a virar um transtorno. Meu Deus, onde está a chave? Você imagina com o volume de chave que tem lá dentro, o caos que seria. Então, esse é o ponto do processo. Ele tem que ser simples. Ele tem que ser criado no detalhe. Onde fica cada coisa? E outra, todo mundo sabe? Então, é fundamental isso aí. Até o cafezinho da Sandra passa por aí. Até o cafezinho da Sandra passa por aí. A simplicidade, quando todos da equipe compreendem, né, e adotam, tudo funciona bem. Não precisa grandes sofisticações. Com certeza. Né? Processo e esses detalhes, assim, como essa chave, foi espetacular, né? Essa resolução. E você falou da imersão. Vamos antecipar esse assunto. Em que momento vocês percebem que, vou compartilhar isso aqui. Vou compartilhar meus segredos com o mercado. Teve um frio na barriga antes de abro essa caixa preta, como vocês mesmos dizem, ou não, estou abrindo demais, vamos abrir mesmo porque é ensinando o que a gente aprende. Eu queria saber um pouco desses bastidores. Essa história foi mais ou menos assim. Com essa história da gente, principalmente do Diogo, começar a ser convidado para palestrar, o nosso mentor e parceiro, Guilherme Machado, a gente começou a ir nas mentorias, como mentores, e muita gente tinha curiosidade de conhecer a Souza Gomes. Não, muita gente duvidava que a gente fazia tudo que a gente falava no palco. Muita gente. Tá bom, não queria falar assim, mas existia isso. Então, a gente realmente começou a receber muita gente aqui. Pessoal, aí começou assim, posso ir tomar um café com vocês? Às vezes a pessoa estava passando por de fora, aí, ou porque vinha, por um motivo que seja. Aí, tá bom, pode, senta, recebe, a gente apresentava, conversava, ali 1, 2, 3 horas, assim, até que começou a acontecer cenário de... Aqui, estava pensando em aí, passar uns 2, 3 dias com vocês
Gente Aí a gente falou assim, mas sério, aí vai começar, aí vai ficar complicado. Nasceu Nem de, minha mulher tá passando 2 dias comigo inteiro, assim. nasceu de fora para dentro. De fora pra dentro. Aí, bom, e foi mais ou menos assim, realmente foi assim que aconteceu. A gente falou, cara, não tem jeito, nós vamos ter que limitar isso. Porque realmente o pedido começou a acontecer com mais frequência, de mais pessoas e querendo ficar mais tempo. Aí, numa conversa nossa, com outros amigos lá do QR Mind, donos de gestor de imobiliário, falando, não, mas se a gente transformar isso, então tá bom, então vamos fazer disso dinheiro também e a gente entrega tudo que as pessoas querem. E vamos chamar, porque é legal para o mercado, a gente divide, compartilha e tudo mais. E aí envelopamos esse processo. A primeira vez, e a primeira pergunta foi assim, rapaz, alguém vai pagar para ir lá dentro, para ficar lá? Eu falei assim, não, e quanto que vai cobrar? Aí eu falei um valor, o Diogo falou outro, aí o nosso amigo virou e falou um valor 3 vezes o valor que a gente tinha falado. Eu falei assim, não é possível, não pode não, gente. E a gente descobriu que sim, o que a gente tinha para oferecer do processo, do processo da chave até o atendimento Sério. era interessante e era importante para as pessoas. E aí abrimos, hoje até agora já foram 5 turmas, está vindo a sexta por aí, todas elas lotadas, com pessoas. Já tivemos gente do Rio Grande do Sul ao Acre. Exato, com gente do Brasil inteiro. Literalmente do Brasil inteiro. Acho que quase todos os estados já passaram por aqui. E a gente, quando resolveu fazer, Alexandre, você conhece a gente há muito tempo, foi realmente abrindo a porta de falar o seguinte, cara, por que não dá para ser em outro lugar? Porque a pessoa tem que entender como é que é o ecossistema da Souza Gomes lá dentro. E com a empresa funcionando. São 2 então, não dias é no final de semana. É dia de semana. Aham. Enquanto um está falando lá, o outro está assinando contrato ou resolvendo um problema que acontece no meio do Entendi. dia. Então é ver, literalmente, conversar com nossos funcionários, nossos corretores, é abrir a caixa preta mesmo. Eu acho que a gente só não mostrou ainda o livro caixa. Fora isso, Tá. a gente já mostrou O praticamente livro caixa tudo. não, mas planilha de venda com as informações, tudo é aberto. Inclusive, e que eu acho que é muito legal, a gente já teve mais de uma vez inscrições vindas de Juiz de Fora, pedindo para vir. Aí a gente acha, não, a gente todos Aí tá muito ainda. Graças a Deus, todos são parceiros e a gente lida, porra, não tem, todas as imobiliárias são parceiras, a gente faz venda com muita venda em parceria, isso é um negócio muito legal. Mas aí a gente sentiu, não, vou receber alguém de Juiz de Fora, não vai ser legal, não é o momento ainda. Então, apenas pessoas de fora. Mas, realmente, abrindo tudo. Inclusive, todos os grupos se formaram, então todos os grupos estão abertos até hoje, a gente responde dúvida até hoje, a gente mandou documento, é modelo de contrato, é modelo de plano, tudo. Então, a gente abre o coração mesmo, 2 dias de entrega. E o cara e a empresa, sem dúvida nenhuma, 2 pontos importantes. Hoje a gente tem 2 certezas. De que a gente aprende muito com as pessoas que vêm. Muito. Eu ia Acaba perguntar virando isso. um benchmark. A segunda é que o grupo que se forma acaba sendo um grupo que se ajuda muito, né? Porque são empresas muito parecidas, Que continuam trocando informação. que continuam trocando informação. E o terceiro ponto, muito importante, cara, a gente tem consciência de que o que a gente cobra hoje, sem dúvida nenhuma, encurta muitos anos de jornada e de erros que a gente já cometeu nesses 44 anos que ela não vai precisar cometer. E posso fazer um comentário Mas sobre só se isso? for agora. Tem coisas que resultam deste encontro que não tem preço. Semana passada, uma das pessoas que participou fez um comentário no Instagram que me deixou extremamente emocionada. Que ele citou um acontecimento e falou assim, Norma Souza Gomes, hoje eu usei a sua frase. Não coloquei o dinheiro na frente. Ele não tem ideia do quanto aquilo me deixou feliz. Te escutou, né, Norma? Prestou atenção e viu que realmente é de verdade. Né? As coisas que às vezes a gente fala, as pessoas, não é possível. É verdade. Quem gosta, né, do que faz, que ama a profissão, que é humano, que olha o outro, ele faz tudo de verdade. Com certeza. E, gente, vocês já têm todo esse trabalho. 1 em cada 9 imóveis de Juiz de Fora é habitado por um imóvel Souza Gomes. Né? Como a gente acabou de ver agora no JF Summit, numa ação maravilhosa. Vou pedir até o Rodrigo Pasqualino para botar uma foto aí para mostrar como que ficou a plenária do JF Summit, ilustrando um pouco desse conceito de vocês. E aí tem que fazer os processos, tem a imersão, a carreira que nós vamos falar agora também sobre como palestrante.
E aí, no meio disso tudo, vai batizar pizza, sorvete, hambúrguer, fazer uma área pet. Por quê e para quê? É que a gente fica meio sem serviço, aí a gente, vamos inventar moda. Que esses meninos vieram tudo no 220, sabe? Tudo no 220, Tudo. né? Cara, eu acho que nosso objetivo é muito maior do que vender imóvel, como o Vitor já falou, mas sem nenhum clichê, a gente gosta muito de estar envolvido o tempo todo com a sociedade. Claro. Né? E a gente acredita muito, desde que eu fazia faculdade e estudava muito sobre marca e etc e tal, quando a gente pôde começar a ir para cursos fora e estudar mais sobre branding e tudo mais, a gente sempre focou muito nisso. Na verdade, nosso pai antes já focava muito nisso, né? Souza Gomes participava de patrocínio de vários eventos, de várias coisas na cidade, estava sempre envolvida com a sociedade, e a gente foi vendo o quanto que era importante estar com a marca. Só que o marketing mudou, o mundo mudou. Como que a gente ia falar de mercado imobiliário sem ser chato? Porque o mercado imobiliário é chato, né? É convencional, é caro, e a gente sem ter produto para mostrar. Eu não tenho como fazer uma exposição de um suco, aliás, delícia. Opa. Né? Mas a gente tem que conseguir estar falando da nossa marca sem falar de imóvel. E aí foi quando surgiram várias ideias aí de estar em eventos, de patrocinar esporte, de patrocinar grandes eventos como a própria Festa do Zine, com a nossa drinqueria, que é um sucesso. Então a gente foi vendo que quando a gente inaugurou nossa sede nova em 2015, que a gente criou um espaço de eventos dentro da sede, foi exatamente para falar o seguinte, cara, a gente quer estar envolvido com Juiz de Fora, porque a nossa história é muito grande aqui, né? Essa história do 1 a cada 9, ela é realmente uma conta estatisticamente feita aí para poder usar, marketizando o nosso volume de vendas durante esse tempo todo, mas a gente não queria ser reconhecido só como uma imobiliária. A gente quer ser reconhecido como uma imobiliária que deixou um legado para a cidade e que conseguiu estar junto de muitas marcas daqui fazendo a diferença. Então, mais do que hoje vender um apartamento, é a gente comemorar que a gente é a terceira pizza mais vendida do Vaporetto, por exemplo. A gente só não conseguiu ganhar ainda do Frango Catupiry e da Marguerita. Sim. Mas também seria injusto. Né? Ou que a gente recebeu a mensagem do nosso combo de japonês mês passado, que pela primeira vez foi o combo que superou o queridinho do Japa, e a gente foi o combo mais vendido do Japatê. Né? A Sol e Neve abriu o sorvete da Beta para todas as filiais do Brasil, e não só Juiz de Fora, tamanho sucesso que foi o Bem Casado da Beta com o Fred. Então, olha o tamanho disso, a relevância que a gente está conseguindo de ter uma cerveja do Mr. Tugas à venda dentro de um supermercado na cidade, uma cerveja de uma imobiliária. Enquanto estamos aqui, está tendo evento lá no nosso espaço da Souza Gomes. Ótimo. Então, é integração, é a coisa girando, acontecendo, tem gente lá se envolvendo conosco. E como escolher os próximos passos? É algo que vocês se organizam internamente ou mantêm sempre os olhos e ouvidos atentos ao mercado da cidade? Normalmente é o momento que dá briga. Não, brincadeira. Segurar de vez em quando. É brabo, menino não, aí não é fácil, não. Né? Não, eu entendi sua pergunta. Assim, a gente não tem planos de próximos passos, não. Nesse quesito de ações, com brandings, marketing, etc. e tal, a gente está sempre muito aberto, olhos e ouvidos aí para não perder oportunidades. Acontece muito naturalmente, né, Diogo? Assim, pessoas que vêm procurar, pessoas que a gente conhece. É bem legal, né? Que se aproximam e aí... Tem que ter fit com a nossa marca. Tem que ter fit. A gente se preocupa muito com quem que a gente vai se unir. E às vezes a conversa começa hoje, né? E às vezes a parceria ou o co-brand ou esse collab vai acontecer um ano depois. Um tempo depois, porque leva tempo para maturar. Porque precisa desenvolver uma ideia, né? Também, não, nossa parceria agora, que a Beta virou tia de pet do Isso, lá no Armazém Pet. Demorou um ano a conversa, porque no meio da confusão eles mudaram de sede, a gente demorou a desenhar a Beta no formato lá de sentadinha com os pets deles e tal. Foi um ano para poder esse namoro acontecer e virar casamento, até a ponto da gente começar a vender casa pet dentro do site da Souza Gomes. Exatamente, cara. E tem toda uma questão de benefícios, né?
Você ilustra para nós quais são os benefícios hoje junto com o Armazém Pet. Cara, tem vários benefícios. Aliás, nós fomos a gente fez uma caminhada. Né, da Souza Gomes até o Armazém Pet. Eu fiquei surpreso lá com a estrutura. E é muito bacana que tem dia de spa pro petzinho não ficar estressado na mudança. Então, a gente tem produtos específicos que têm descontos específicos, assim como as casas, se forem compradas, né, com o cupom da Beta, tem desconto. Então, tem um monte de coisa legal para poder acontecer. A comissão da casa é doada por uma ONG de cuidar de animais. Comissão. É bem bacana, é muito legal, cara. Muito legal. Isso a gente vai conseguindo envolver, cara. Hoje, pra você ver, a gente tem parceria com os principais gestores de eventos de Juiz de Fora. A gente está patrocinando vários e vários eventos sempre. E muitas vezes, Alexandre, nem é um patrocínio financeiro, cara. Vamos gerar benefício junto para o cliente de Juiz de Fora, para o cliente da Souza Gomes. Vamos mandar um benefício por e-mail para o nosso cliente. Então, hoje tem show que acontece em Juiz de Fora, que aí o cliente manda mensagem para a gente, fala assim, esse show vocês não estão, não? Tem problema nesse show? O patrocínio não é da Souza Gomes, então tem alguma coisa errada? Ou não tem desconto para esse show, não? Ele vai ficando também acostumado. E a gente consegue, com isso, fazer com que ele lembre da nossa marca o tempo todo. O inquilino recebe o e-mail, o proprietário recebe o e-mail, tem cupom de desconto. Então, é conexão que não precisa falar sempre de imóvel, né? Isso. Pode simplesmente, às vezes, estar acontecendo algo porque é uma troca de experiência. E aí o nome permanece na cabeça. E a gente está sempre trocando informação. Mas quando pensar em imóvel, lembra da gente. É isso aí. Além dessas colaborações e também desses benefícios todos e desse espaço para eventos dentro da imobiliária, ainda tem uma biblioteca lá também para a comunidade. Essa foi uma ideia do Vitor que nasceu lá em 2012 e nem a gente sabia que ia ficar desse tamanho, né, Vitor? A biblioteca é um negócio... Foi muito bacana, né? Lá na Irlanda, quando eu morava lá na Irlanda, a gente tinha uma biblioteca lá, na empresa que eu trabalhava. E aí, logo que eu cheguei, nasceu com a ideia de incentivar que a equipe pudesse ler mais. Né? No espaço anterior, lá na Floriano, onde já fomos vizinhos, isso. Né? O Zine Souza Gomes, nasceu lá uma prateleira com alguns livros que eu tinha, alguns livros que a Norma tinha, alguns livros que o Diogo tinha, e a gente começou a incentivar isso. E aí depois a gente, quando mudou para a sede nova, aí a gente ganhou espaço, a gente sempre comprava um livro ou outro, ganhou espaço, a gente fez um espacinho específico para a biblioteca. E aí começamos a receber doação, sempre comprando algumas coisas. Chegamos a ter patrocínio da leitura, que mandou alguns livros para a gente e tudo mais, até que hoje estamos aí com 550 títulos, aproximadamente, dos mais variados. E quando foi para lá e que tinha mais títulos, foi quando veio a ideia. Não, então tá bom. Então, ao invés de ficar só para dentro, vamos abrir para o público. Mas também teve uma cliente, logo no início da biblioteca, que ela perguntou, né? Falei, esses livros aqui, enfeite, para que é? Aí começou essa ideia, né? A gente falou que era destinada ao nosso colaborador, né? Para incentivar a leitura, né? Que se melhora muita coisa a partir daí. E ela perguntou, eu posso levar? Lembro direitinho dessa cena. E às vezes a ideia vem de fora. Posso levar? Aí começou. Ué, gente, vamos abrir para todo mundo. Hoje a gente tem, além do cliente que pega o livro lá e leva para casa, de vez em quando a gente chega lá, tem funcionário da maternidade outro dia, que é do lado do nosso vizinho ali, ótimo. Que estavam duas meninas lá, o horário de almoço delas é lendo na Souza Gomes, cara. Olha que maravilha. E aí, para aumentar o incentivo interno, a gente criou o Clube do Livro, na verdade, o Receita, Resenha e Leitura. Como é que funciona? Acontece uma vez por mês, aberto para os colaboradores, tem um número de participantes, tem que se inscrever ali, para poder trocar ideias sobre os livros. Qual que você está lendo? Me conta um pouco dele. Cada um conta a experiência do livro que está lendo, né, para poder incentivar que continue a leitura, mas também para dar a ideia do próximo livro. Porque eu não sei se você sente isso, muitas vezes você acaba você está acabando, você quer ler esse, você quer ler esse, aí você tem alguma ideia, aí alguém falou daqui, não, eu vou nesse aqui. Né? Então, para incentivar esse movimento lá dentro, então acontece aí o nosso Receita, Resenha e Leitura uma vez por mês, como um dos movimentos que a gente faz, que estão lá listados no GPTW, por exemplo. E é engraçado que a gente tem a Esther, por exemplo, que lê 8 livros por mês simultaneamente, e casos igual a Maiara, a nossa supervisora de atendimento, que não lia um livro no ano, cara, e agora lê todo mês e participa ativamente todo mês do encontro. Então, isso já valeu o projeto, né? Até o projeto também de atividade física que vocês têm, que é o corretor
corredor, que também estimula pessoas a sair do sedentarismo, né? De 5 horas da manhã às 11 da noite tem algum infeliz no grupo postando, malhando. Então você vai por obrigação, pra você não ficar com vergonha que tá todo mundo indo e você não foi, É entendeu? absurdo. Hoje, A o gente está lá no Marquito estúdio do, né? Você firme manda lá. foto lá no grupo? Não? Manda. Claro, todo Se dia. não mandar, não pontua. Que E nem isso? emagrece. Se não mandar, não fez. Não dá resultado, não ganha massa muscular, não emagrece. Se não mandar, é uma mandinga que tem, entendeu? Entendi. Não, e tem gente que de vez em quando fala assim, essa foto sua é fake, porque não acredita, sabe? Entendi. O que eu tô fazendo lá. Eu vejo toda manhã. Tá aprovado? Viu? Eu tô aí? no estúdio do Ó. de cima, ela tá no Ó. estúdio do de baixo. Boa. E a gente se encontra aqui sempre na... Mas hoje o Marquito, na hora que ele postou a foto, 5 e pouco, eu falei, você tá de gozação, Marquito? Não, tem dia que eu ouço, tem dia que eu Não. ouço. E Juro, não é normal isso não, é? 5 e pouco. Bom, eu pessoa tenho um começa- sócio que pedala às 5 horas da manhã. então, pois é. pois é. É porque você não tá seguindo o Gil, tem que seguir o Gil. Com a Às frase do 4:30 da dia. manhã tá ele falando frase do dia. eu não sei se é do dia, se é de ontem ou se é de hoje a frase dele. Tá indo ouvindo. É isso Cara, mas mesmo. o corredor, sem dúvida, está entre os. Assim, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto demais e eu acho que é um movimento muito positivo. Isso é ótimo, Então, hoje a gente ótimo. tem, apesar do nome corredor, não é só corrida, mas porque o nome rimava bastante, né? Claro. Então, Pô. ficava muito bom. Então, na verdade, a gente incentiva o esporte. Mais que isso, o esporte não, é incentivo à atividade física. Cuidado da saúde. Cuidado da saúde, se movimente. Então, a gente faz um monte de coisa ao longo desse tempo. Então, o grupo, que é o mais ativo, que a gente tem algumas competições internas dentro do grupo, só pontua se mandar foto. Então, isso incentiva muito. Quantas vezes a gente vai, como o Diogo realmente falou, muitas vezes, caramba, não fui. Não, mas o cara tá mandando, não vou ter que ir. Quantas vezes a gente escuta deles? Cara, na moral, eu só fui porque você me falou que estava indo. E só Porque uma senão não dúvida, ia, não. manda uma foto num grupo de WhatsApp, Tem um grupo exclusivo grupo do só do corredor. corredor. mas Só esse disso. lance do pontuar, alguém Contabiliza Contabiliza. mensalmente. Tem coisa que é no manual. céu, que isso, É o que eu te falei, cara? tem pouco serviço, a gente vai arrumando Eu uns falo que probleminhas. essa turma não é normal. né? Norma, que é isso? E Diogo, em que momento da sua trajetória você, já acostumado a buscar conhecimento, seja através das mentorias do Guilherme Machado ou outros eventos imobiliários pelo Brasil, você olha para um palco e fala, eu quero estar ali. Como é que isso aconteceu na sua vida? Cara, isso foi muito natural, não foi eu quero estar ali. Na verdade, o primeiro palco que eu subi foi em 2017, quando o Guilherme, que já estava com a gente ali há uns 3, 4 anos junto, via muito as nossas ações e etc., além da aplicação da metodologia e tudo mais dele, muito voltada para a venda ali. Então, ele subiu no palco para a gente contar o case da Souza Gomes, Tá. de marketing, de gestão, de vendas, etc. e tal. E dali para frente acabei não parando, né? A gente ganhou, em 2016, na verdade, a gente ganhou o prêmio de melhor empresa. Olhei para o troféu aqui. A gente ganhou o site de melhor site imobiliário no Conecta Imob, que é o maior evento do mercado imobiliário da América Latina. E então, em 2017, a gente acabou subindo no palco do Conecta também para contar a história do site. Sim, sim. Né? E só trazer um pequena pérola aqui, foi o primeiro site a ter tradução em Libras, né? Exatamente. Com o Hugo. Exatamente. Primeiro site a ser 100%. Primeiro site de imóveis. 100% traduzido, acessível em Libras. Que é bem legal, né, cara? Mais de 70% dos surdos se comunicam pela linguagem dos sinais. E não é porque eles são surdos, que eles enxergam, mas às vezes eles não se comunicam pela linguagem escrita. Então, isso foi uma conquista muito, muito bacana. Então, de lá para cá, acabou que, óbvio, o palco deu essa visibilidade para a gente e sempre fui muito nesses dois eventos e tal. E eu acho que, na verdade, formalizamos isso mesmo agora, 2023, 2022, já estava indo em outros eventos e, assim como o SG Labs, que é a nossa imersão aqui, né, podia ser mais um braço de fonte de renda da Souza Gomes. Sim. Né? Então, eu sou o cara que sobe no palco para contar o que a gente, com as outras 50 pessoas da imobiliária, fazem de diferente. Assim como a imersão virou mais um braço da Souza Gomes. E hoje tem tido aí essa alegria de poder falar da Souza Gomes em palco do Brasil inteiro. E ainda aproveitando para o Merchan, né? Quer saber mais? Inscreva-se na nossa imersão. Pois é, tudo vai virando venda. sglabs.com.br.
E ainda tem tempo para programa de rádio onde vocês se dividem. Um está na Rádio Cidade, outro está na Rádio Alô. Então já tem nem sei quanto 6 tempo anos, mais. 6 anos. O Diogo fala toda terça de manhã na Rádio Alô, eu falo toda quarta de manhã na Rádio Cidade. Presencialmente ao vivo. Exatamente, já há 6 anos então, com a ideia de tirar dúvida do mercado imobiliário. Né, que é respondendo perguntas dos ouvintes sobre o mercado, do condomínio, da locação, da compra e venda, do problema com o vizinho. Então, dúvidas dos mais vários tipos do mercado imobiliário é o que a gente responde lá, tanto de perguntas que são enviadas previamente, como perguntas que acontecem na hora. Né? No WhatsApp, a rádio sempre abre lá o WhatsApp da rádio e tudo mais, e a gente vai respondendo. Isso é muito legal. E é muito mais bacana é quando você entra num carro, num táxi, você é o rapaz da rádio? É muito bacana, então gera essa identificação. Aí ele fala, não imaginava que você era careca. Aí recebe pergunta no Instagram e a gente vai respondendo, é muito legal. É a contribuição com a sociedade de informação gratuita. É isso que eu ia falar. Por coincidência, o nosso sobrenome é o nome da empresa. Mas o nosso programa de rádio, quando começou lá atrás, não tem patrocínio da Souza Gomes, não tem pagamento da Souza Gomes. É um projeto de devolução para a sociedade, realmente, de uma contribuição ali com a educação. Não raro, o programa está patrocinado por outro imobiliário. O nosso tem 4 patrocinadores lá. Então isso é muito legal, cara, porque quando a gente chega num lugar, Alexandre, e quando a gente está falando das 2 maiores rádios da cidade, que tem uma audiência gigantesca, a gente consegue ver na prática, quando a gente chega num lugar e a pessoa fala assim, poxa, deixei de fazer uma cagada porque eu ouvi seu programa. Porque ouviu. Né? E isso é muito gratificante porque a gente consegue atingir uma massa ali que muitas vezes tem uma dúvida que ela não tem nem coragem de perguntar ao vivo porque ela acha que é simples demais ou boba demais, né? E a gente está ali e dá um trabalho danado porque, né, toda semana é ao vivo mesmo, respondendo ali na lata, dentro do estúdio. E eu acho que isso é muito gratificante mesmo. E também tem a derivação do SG Play, exatamente, que é no YouTube. Que começou com você dirigindo a gente. Em 2016, quando a gente, logo depois que a gente foi para a sede nova. O Vitor tinha cabelo, eu tinha mais peso e um terno verde musgo que eu não esqueço nunca. Muito bom, muito bom. Foi um excelente ponto de partida. Tá aí no YouTube até hoje. Na verdade, esse ano, nós estamos de folga esse ano, mas tem vídeo até... Tem todos os vídeos estão lá, inclusive lá. No YouTube a gente responde pergunta direto também. Mais de 2 milhões de visualizações, cara. Massa demais. Quanta gente que a gente já não pôde ajudar. Né, dividir o conhecimento é muito legal, porque você vai melhorando tudo ao seu redor, as pessoas, a imagem da corretagem. É muito legal. Eu várias vezes escuto os dois. Sim, com toda certeza. E quem faz hoje um trabalho também de dividir o conhecimento e também se posiciona de uma maneira muito diferente são as cooperativas financeiras. Hoje a Sicredi, por exemplo, ela muito mais do que uma instituição financeira tradicional, ela auxilia o empreendedor, o gestor, na tomada de decisão, inclusive sugerindo produtos e serviços que tenham a ver com o dia a dia deles na empresa e não tem nada a ver com bater meta, porque eles têm a capacidade, assim como a Norma pontuou muito bem, de escutar o cliente dele e saber do próprio negócio. Inclusive, o estudo das cidades hoje, potencialmente, mercadologicamente evoluídas, são medidos se elas têm ou não cooperativas financeiras em sua cidade, que isso demonstra maturidade, uma série de coisas. A gente teve o presidente da Sicredi aqui conversando com a gente, trouxe esse dado que eu achei curiosíssimo. Não sabia, não. E já que eu falei em um dos nossos patrocinadores aqui, eu tenho uma pergunta especial da Crescento no nosso quadro CPF por trás do CNPJ. Roda a vinheta. Vocês estimulam seus colaboradores a cuidar das próprias finanças? Sim. Sim? Eu acho que tem muitos lá que, inclusive, dão exemplos para a gente, que sabem administrar muito bem, que cuidam disso, pensam no futuro, quer fazer um patrimônio. Tem alguns lá que são bem
firmes com isso. E um detalhe importante é que o corretor tem mês que ele pode receber muita grana e tem mês que ele pode não receber absolutamente nada. Tem né? que ter muito cuidado mesmo, porque A está... primeira pergunta que o Vitor né? faz na entrevista. Quando o corretor vai para lá, por exemplo, a gente sempre pergunta se ele está preparado para ir para lá. No sentido financeiro, ou seja, está preparado para ficar 3, 4, 6 meses sem vender e sem receber? Não estou dizendo que vai acontecer, mas a transição de um lugar para outro, às vezes, pode gerar isso. Né? Quantas vezes, ao longo dos anos, né, a gente viu corretores... Né, eu acho que é uma profissão que, apesar de muito antiga, né, formalizada em 64, se não me falha a memória, quantas vezes a gente viu o corretor, exatamente porque tem ilusão, né? Vem aquela comissão linda, né? Às vezes, quando a gente tem história de corretor, tem história de corretor que recebeu comissão e sumiu 3 dias. Meu Deus. Aí depois, é uma realidade do mercado. Então, a gente trabalha muito incentivando, falando dos corretores especificamente neste caso, que ele se enxergue como empresário. Então, ele precisa de capital de giro. A empresa dele, a empresa norma corretora precisa funcionar independente da norma... Todos são PJ. Da norma CPF. Então, precisa ter tudo organizado. E a comissão que entrou alta hoje, ela tem que ser pensada lá no futuro. Assim como os nossos colaboradores, que são funcionários efetivamente, que a gente tem sempre um incentivo. A gente é suspeito para falar, mas a gente gosta muito de dar uma incentivada na casa própria, por exemplo. Sim. Né, que é uma forma de você investir o seu dinheiro, que é uma forma de você cuidar do seu patrimônio ao longo do tempo. Então, é um tema muito importante para a gente, muito caro, porque é muito relevante. Falando de venda, falando dia a dia, não há tranquilidade psicológica para um bom trabalho se não houver estabilidade financeira. Muito bacana. E é legal também ver esse reconhecimento da cidade, até do ponto de vista da Casa do Legislativo, ou seja, vocês acabaram de receber aí o mérito legislativo, né, uma honraria da Câmara e também a norma como cidadã honorária de Juiz de Fora. Então, parabéns aí pelos méritos. E como é que é isso para vocês, essa relação com o poder público? Olha, acho que a gente tenta lidar bem com todo mundo, né? A gente, por mais que a gente tenha, às vezes, posições políticas, a gente evita de tratar esse tema dentro da imobiliária ostensivamente, vamos dizer assim, porque nós temos lá vereadores de todos os partidos, maioria, ou boa parte deles, cliente nosso, pelo menos um a cada 9. Né? Então, assim, prefeitos que já passaram, clientes nossos, deputados, etc. e tal, e a gente trata todos com respeito e a gente quer sempre que a cidade dê certo. Né? Então, a gente, por mais que se posicione individualmente ou não se posicione em eleições, a gente está sempre do lado de quem ganhou no sentido de a contribuição que a gente, enquanto empresa, puder dar para a cidade dar certo, nós vamos dar. Então, essas duas honrarias, no caso, o Zé Márcio Garotinho, que conhece a gente há 44 anos, mérito legislativo, é a maior honraria da Câmara, e ele convidou a Norma para receber o título de cidadã honorária, que, poxa... Para quem não sabe, a Norma não é de Juiz de Fora. Exatamente. É carangolense, né, mãe? E eu acho que ela pode contar, porque marca muito para a gente 2024. Agora, só lembrando também, antes da Norma falar sobre contar isso, nós já recebemos esse ano, por exemplo, de outro vereador, de outro partido político, né, o Julinho, a medalha Paulo Roberto Bassoli, parabenizando, porque é uma medalha que valoriza ações que relacionadas ao esporte por causa do corretor-corredor. Recebemos esse ano essa medalha também, que é muito orgulho para a gente. Bacana demais. Mas eu acho que a Norma agora devia contar, né, como que a menina de Carangola veio parar em Juiz de Fora. E eu falei antes, 2024 é muito emblemático para a gente, que 30 anos do falecimento do nosso pai e exatamente 30 anos que ela assumiu essa bomba. Essa bomba não há mal que não traga um bem. Isso foi um episódio triste, lógico, né? Mas me deu a oportunidade, né, de crescer como empresária, né, dos meninos serem esses grandes empresários, brilhantes, queridos,
E eu tive essa notícia, o Diogo me deu lá na imobiliária, numa festa do trimestre, que ele fez esse comunicado, estava escondido, falou no meio da festa, e claro, eu já choro com propaganda de Leite Ninho, entendeu? Então, eu tive uma crise de choro, emocionada, porque, falo, gente, mas como assim? Pensa bem quando eu começo a relembrar a minha infância, a minha vinda para Juiz de Fora, a minha vida aqui com o Roberto, e, de repente, o mundo caiu e eu assumo uma empresa com a cara e a coragem. Tá? E, graças a Deus, né, tive força para continuar o nome tão valoroso, né, tão valioso para mim, e ter o orgulho dos meninos ter abraçado, né, o mesmo sonho, né? O Vitor tinha outros planos, né? Mas, graças a Deus, também ficou conosco. E eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz com essa honraria, eu estou lisonjeada, um momento que eu nunca vou esquecer, né? E terei sempre uma gratidão enorme por receber. Lembrando, né, Norma, que você assume a Souza Gomes no 8º dia após o luto, né? Ou seja, já foi para assumir a sua cadeira lá sem saber como seria essa gestão, né? Isso foi Como foi isso para você, Norma? Sem saber abrir a empresa. Sem saber abrir a empresa, né? Na verdade, Alexandre, no 8º dia, quando eu fui para a imobiliária, tem uma expressão que a gente usa, eu vou na imobiliária para tomar pé da situação. Uhum. Essa foi a verdade. Eu não fui pensando em ser o que somos hoje, claro que não. Eu fui lá para tomar, porque o Roberto não deixava eu participar da empresa, era outra época, eu era uma dona de casa, assumida, feliz, demérito nenhum em ser dona de casa, aliás, eu adoro. Então, eu fui para saber o que estava acontecendo, porque eu não estava totalmente ciente de todos os problemas decorridos dos 2 anos que ele ficou doente numa fila de transplante, sabe? Então, foram alguns dias, né, tentando tomar conhecimento, mas o grande momento da virada de chave foi quando eu fiz a minha primeira venda, que isso foi um acontecimento que foi decisivo. Naquele momento é que eu falei assim, eu vou dar certo nesse negócio. Uhum. Aí eu decidi que eu não ia fechar, não ia vender nem nada. Foi quando eu decidi que, assim, vou levantar essa empresa. Entendeu? Exatamente uma semana após eu ter ido lá para tomar conhecimento de tudo. Daí eu passei a colecionar grandes momentos nessa profissão. Consegui, ao longo do tempo, resolver todos os problemas, né, financeiros decorrentes da doença e entrar realmente numa nova era. O Diogo, logo com 13, 14 anos, foi para a imobiliária também para me ajudar. E assim começamos uma história da qual eu tenho tanto orgulho, né? Depois, quando o Vitor decidiu desistir da carreira dele dentro do direito, né, e ficar conosco, foi ótimo, que aí eu tenho um excelente advogado que cuida de todos os processos, né, de todos os processos, não parece que a gente tem muito processo. Né? Processo de venda, contrato, financiamentos, pepinos e tudo mais, né? Então, Alexandre, assim, essa história que a gente veio escrevendo juntos, né? Eu penso que não podia ter sido diferente. Porque eu me sinto tão feliz, tão realizada no que estamos fazendo, no que estamos construindo, tão orgulhosa, né, dos filhos estarem juntos. Tenho certeza que Roberto também deve estar muito feliz lá de cima. Né? Com toda certeza. E se você tivesse a oportunidade, Norma, de mandar um breve recado
para você mesma 30 anos atrás? No seu momento mais difícil de ir tomar pé da situação na Souza Gomes, aquele primeiro dia que você entrou lá no 8º dia, que recado que você mandaria para você? Não olhe para trás. Olhe para frente, tenha coragem e acredite que você dá conta. Eita, muito bom. Gente, é sensacional. E para vocês, tem uma mãe desse... Ela gosta tanto do mercado imobiliário que o atual marido dela botou para trabalhar de novo. De novo? Agora... Eu já fiz essa pergunta para a Norma, que é como ela se sente enquanto mãe, o orgulho de ter filhos como vocês dois. Mas eu quero saber dos filhos agora, como vocês se sentem de ter essa liderança chamada Norma Souza Gomes. Quer começar? Pode ir. Lá vem. Não, a gente tem uma oportunidade muito bacana de ter tido uma criação pautada em exemplo de trabalho, seriedade, de fé inabalável, porque tinha que dar certo, como ela mesma disse. Não, o plano B era o plano A dar certo. E é claro que, e agora, tantos anos depois, 30 anos depois, olhar e pensar em tudo que a gente viu passar e chegar até aqui e ver onde que nós estamos juntos, que é talvez o mais importante, tendo sobrevivido no sentido das dificuldades que a vida tem para todos. É incrível poder bater no peito e falar assim, porra, minha mãe é foda. Então, porque essa é a palavra, né? De ver e de ser, e principalmente de ser um grande exemplo. Hoje que sou pai, noto cada vez mais o como que nós somos reflexos não do que ouvimos dentro de casa, mas principalmente do que nós vemos, de como agem conosco ou como a nossa família funciona. Então, sendo mais focado na empresa do que na família nesse momento, dizendo que tem uma passagem, um tempo depois, lá atrás, não lembro exatamente quando, que a minha mãe virou e falou assim, numa das transações, falou assim, não, você não está seguro com a compra, não? Você está desconfortável? Então tá bom. Pegou o contrato, rasgou o contrato. Quando vocês estiverem tranquilos, a gente segue em frente. Não é para fazer as coisas assim de forma precipitada, não. Nisso o corretor está infartando na mesa do lado, né? Falando assim, vou matar essa mulher e tal. E a tranquilidade de saber que está fazendo o melhor para aquele momento, para aquelas partes. Uhum. Porque... E numa época que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel amanhã. E numa época que era mais difícil, porque é mais fácil você colocar as pessoas na frente do dinheiro quando as contas são pagas. E mesmo assim já era assim. Então, é esse tipo de exemplo que a gente que nos construiu e que nos coloca lá hoje. E da mesma forma, porque eu falo muito com ela assim, ela briga comigo, fala assim, não, você tem que fazer. Meu filho sempre falou assim, meu filho, você não pode se preocupar. Né? Você tem que me ouvir. Eu falei, pô, mas você se preocupa pra caramba. Então, nós somos extremamente preocupados de tentar fazer o melhor e de ser de buscar o melhor caminho, de buscar ser correto, muitas vezes precipitados e emocionais, porque assim somos. Uhum. Né? Então, cara, é só orgulho. Sensacional. Acho que o Vitor falou tudo, cara. E se eu pudesse complementar, acho que esse exemplo é muito bacana da família, de como a gente sempre foi cuidado lá pelos nossos pais, pela nossa avó, que assumiu quase nossa criação ali quando minha mãe tinha que trabalhar. Eu acho que o ponto que ela fala é muito importante. Eu sempre gosto de bater nisso, Alexandre, porque muita gente conhece a gente agora, ou vai conhecer através desse programa ainda, e acha que a Souza Gomes é uma empresa bacana, uma empresa próspera e tudo mais. E por outro lado, alguns falam assim, cara, vocês bombaram de repente? Uhum. De repente. Né? Eu já escutei isso várias vezes. E quando ela fala do exemplo de quando você brincou aí do Vitor, várias vezes posta sábado e tal, eu estou para te falar que nos primeiros 15 anos depois da morte do meu pai, a Norma trabalhou pelo menos todos os sábados e domingos.
né? Sem viajar, só pagando conta. A gente passou muito aperto lá atrás para colocar a casa em dia. E se eu pudesse falar de uma das qualidades, além de tudo que o Vitor falou, eu acho que a Norma foi muito inteligente na gestão da empresa e principalmente no desprendimento de deixar a gente, mais lá atrás, com 16 anos, quando ela me emancipou, e depois com a chegada do Vitor também, o tempo todo, de nunca ter tratado a gente como filhinho dentro do negócio e sempre ter dado muita asa para a gente fazer, sempre puxando muito ali volta aqui para a realidade, vamos no nosso tempo junto, né? Até hoje dando ali a sua colaboração com aquele palpite materno, né? Aquele sexto sentido da mulher. Mas é porque eu vejo muita empresa de amigos, cara, que não foram para frente porque o pai não teve a sabedoria ou o desprendimento de falar assim, meu filho é competente, se ele está aqui agarrado comigo, eu tenho que dar liberdade para ele também, porque senão o negócio não vai crescer. E ela foi muito hábil nisso, porque ela gosta de vender, como ela mesmo falou. Ela tinha que estar na rua, tinha que ter alguém cuidando da empresa. E esse alguém era eu. Entendeu? E como ela não sabia nada também de empresa, aí acabou sobrando a bomba para mim, mas que ela sempre acreditou e apoiou muito. Né? Erramos muito juntos, acertamos muito juntos, acho que acertamos mais do que erramos, e eu acho que hoje a gente literalmente se complementa ali nos pilares da Souza Gomes, mas isso tudo não ia ser possível se ela não tivesse deixado essa liberdade acontecer lá atrás. Sensacional. Eu dava linha na pipa, mas a manivela estava sempre na mão, entendeu? Mas é legal o Diogo ter falado uma coisa aí, que realmente as pessoas falam, nossa, de repente, né, vocês estão bombando. Não foi de repente. E dos 30 anos que eu estou na empresa... E nem estamos bombando assim. É verdade. Parece mais do que, né? É real. Mas dos 30 anos, 10 anos, certinho, eu paguei conta, paguei dívida, porque não tem nada que consome mais dinheiro do que você ficar doente, com tratamento fora da cidade, né? Fila de transplante. Aí a empresa ficou meio que abandonada, vamos dizer assim, né? Que é diferente, o olho do dono realmente sempre E uma época que não tinha processo, não tinha gestão, não tinha essa organização, não tinha informática, não tinha Exatamente. Né, esse monte de coisa que auxilia a gente hoje. Mas eu agradeço muito a Deus, sabe, de ter me dado esse equilíbrio, essa força de ter mantido, né, firme. Claro que eu tinha toda uma segurança dos meus filhos estarem com a minha mãe, os meus irmãos. Nós somos muito unidos e família é muito importante. Acho que é por isso que eu preservo tanto a minha, porque foi muito bom contar com todos eles, os meus irmãos. Norma, pode cuidar da imobiliária, deixa os meninos, a gente toma conta, a gente faz a despesa. Então, nada foi fácil, sabe? Nada. Foi tudo muito difícil, eu enfrentei grandes barreiras, momentos difíceis que eles nem sabem, sabe? Mas eu sempre tive muito equilíbrio e sempre tive muita fé. Realmente, eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável. Isso me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então tem um negócio legal e que é importante mencionar, porque quando a gente volta lá atrás, e ela falou de barreiras, e tem coisas que a gente entra na Souza Gomes ou qualquer outro imobiliário hoje a gente tem praticamente metade do time, se não é, acho que a maior parte do nosso time hoje são mulheres, boa parte do time de corretoras, em todas as imobiliárias. No passado, não tinha uma corretora mulher na Souza Gomes e na maioria das imobiliárias. Então, dona muito menos. A maioria das empresas. Né? A maioria das empresas. Mas, então, realmente foi algo desafiador para a época e que fez carreira. Hoje, realmente, as mulheres descobriram, ainda mais na corretagem, os homens estão passando aperto, porque a mulherada é sinistra. Né? No mundo totalmente machista, imagina. Né? Uma jovem linda de 37 anos, viuvinha, não deve assumir, né? Com 2 filhos em casa, não foi fácil.
Mas são histórias como a sua, Norma, que eu acho que consolidam esse sucesso da Souza Gomes ao longo desses 44 anos e multiplica em cada uma das pessoas que hoje lá estão e transforma em sorriso, em felicidade, em realização os sonhos dos clientes de vocês. Então, nada é por acaso. Tem toda a sua trajetória que ela é respeitada e valorizada pela própria Souza Gomes e pelos clientes que com ela, em cada 9 juiz-foranos, fazem negócios com ela. Então, parabéns. Obrigada. E muito obrigado por abrirem o coração nessa mesa aqui de hoje. É um feito inédito para nós poder reunir vocês três aqui, poder ter você aqui abrindo o coração de uma maneira tão cativante e tão enriquecedora que a gente percebe algo que eu digo muito, que o empreendedorismo vai muito além de números, vai muito além das tabelas de planilhas eletrônicas. O empreendedorismo também passa pela mente, pelo coração e pelo espírito. E a mesa aqui hoje é prova disso, com a mente e o coração de vocês e o espírito do Roberto abençoando esse bate-papo. Então, muito obrigado por esse momento e muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, teve a oportunidade de conferir conosco um pouco mais da história da Souza Gomes Imóveis e também nos escutou através do Spotify ou nos assistiu através do YouTube. Lembre-se de inscrever-se em nosso canal, de deixar um curtir para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E antes que a Vanessa, nossa jornalista aqui de sangue fervendo, que me puxa a orelha, siga a gente também no Instagram, não é isso, Vanessa? Siga o Instagram do Zine Negócios. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a vocês por comporem uma mesa tão especial no dia de hoje. Obrigado a nós. Valeu. Obrigada.